Olá pessoal, tudo bom com vocês? É uma felicidade poder estar aqui de volta. Meu nome é Raoni, fui convidado pelo pessoal do Selec para a gente falar um pouco sobre o capítulo 120 do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro muito interessante e é sempre bom a gente poder falar da mensagem do Evangelho e falar um pouco sobre como isso pode ser aplicado na nossa vida, não é mesmo? Para a gente começar o trabalho, eu gostaria de convidar quem se sente inconfortável a fechar os olhos para que a gente possa fazer uma harmonização, fazer uma prece, pedir a espiritualidade que possa conduzir esse trabalho da melhor forma possível. Senhor Deus, que nós possamos nos acalmar, elevar nossos pensamentos à espiritualidade amiga e que nós possamos sintonizar com o bem, com as boas vibrações e conduzir esse trabalho falando um pouco sobre o Evangelho, sobre a mensagem da Boa Nova, sobre a mensagem de Deus e sobre como a gente pode aplicar essa mensagem nas nossas vidas para que a gente possa dar novos passos na nossa caminhada evolutiva. Que a gente possa, nesse momento, respirar, se aquietar, aquietar nossos pensamentos e sintonizar nossa vibração com a boa espiritualidade. Que assim seja. O tema de hoje é bastante interessante e vem sendo abordado em muitos aspectos da nossa cultura e da nossa sociedade. Dessa vez a gente vai tentar trazer uma visão sobre a visão espiritual e as implicações também espirituais do autocuidado, do autozelo, que é o nome do capítulo, né? Do capítulo 120 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse trecho do livro, Emmanuel traz reflexões sobre como a gente pode cuidar do nosso corpo, sobre como a gente pode e deve cuidar da nossa saúde e como isso é parte da nossa responsabilidade enquanto seres encarnados. O começo do capítulo começa aqui com essa passagem da segunda epístola a João, que é: olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Olhando para essa frase assim, imediatamente a gente não imagina que está falando sobre autocuidado, né? Mas a interpretação que Emmanuel traz através de Chico Xavier no livro, ela trata sobre o autozelo. Mas antes de começar a refletir sobre as palavras de Emmanuel sobre esse assunto, eu queria convidar vocês a gente refletir um pouco sobre o que é autocuidado para a gente hoje em dia, sobre como a gente, enquanto cultura, vem enxergando essa prática e vem enxergando essa necessidade que a gente tem de cuidar de nós mesmos, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa mente, principalmente. Autocuidado é muito mais do que só skincare, do que só fazer cuidado com a nossa pele, que é importante também. A gente tem que ter em mente que cuidar da nossa saúde também significa cuidar do nosso corpo, cuidar da beleza e da saúde do nosso corpo. Isso é importante, não estou deixando isso de lado. Mas, além disso, existem muitas outras camadas sobre cuidar de si mesmo que a gente tem que observar e que a gente tem que ter em mente sempre. E a gente começa com Emmanuel, sobre a primeira análise que Emmanuel faz sobre o tema. E nessa primeira análise, Emmanuel traz uma vertente de pensamento muito voltada para o cuidado com o corpo físico. Aqui a primeira parte que ele fala: a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Esse detalhe que Emmanuel traz para a gente aqui, do corpo ser o verdadeiro santuário do espírito, é uma coisa que a gente poderia passar um tempão falando aqui só sobre isso, mas eu não vou me delongar muito. Desde o começo, acho que desde que a humanidade começou a se organizar em sociedade, em estruturas sociais, a gente tem registros de cuidados com a beleza do corpo, cuidados com a saúde do corpo. Se a gente for voltar a registros históricos dos egípcios, eu particularmente gosto muito da civilização egípcia, então eu me referencio muito a como eram os hábitos e as práticas que os egípcios faziam. Desde aquela época, os egípcios cuidavam das suas peles, dos seus corpos, dos olhos, então aquelas maquiagens que tinham bases com carvão e com outras substâncias para proteger os olhos das infecções, proteger os olhos, proteger o corpo, proteger o cabelo. Então, o cuidado com o corpo físico era muito, muito evidenciado na cultura egípcia. Inclusive, até depois da morte, como os egípcios tinham um conhecimento, né? Uma concepção de que a continuidade da vida era com aquele mesmo corpo,
Então eles cuidavam bastante do corpo que eles tinham, porque eles já tinham a ideia de que quando fossem, né, para o além, eles iam continuar com aquele corpo ia ser reutilizado depois. Que é uma coisa que hoje na concepção espírita a gente não entende, a gente entende que o corpo é apenas um investimento, é apenas um veículo temporário que a gente utiliza para aprender as coisas aqui na Terra, mas que, inclusive, segundo Emmanuel, não tira a importância da gente manter os cuidados com esse corpo. Mas saindo um pouco do Egito Antigo, né, e continuando a nossa caminhada pela história da humanidade, sobre como a gente vem enxergando os cuidados com o corpo, isso sempre foi algo em pauta, mas em algumas épocas da humanidade, principalmente em comunidades e em culturas que foram mais dominadas por religiões como a filosofia judaico-cristã e religiões que colocavam um foco muito grande na pós-vida, na vida depois da Terra. E enxergavam a passagem da gente por esse planeta como apenas um momento temporário em que a pessoa estava passando por aqui, por esse vale de lágrimas, porque a gente eventualmente ia para o pós-vida e, por consequência, o corpo não é tão importante. Não é essa visão não é mais predominante hoje em dia na filosofia judaico-cristã, até porque a gente vê pessoas de outras religiões, também cristãs, falando também sobre a importância da gente ter cuidado com nossos corpos. Mas em outras épocas da humanidade era muito comum a gente ter jejuns e ter práticas que castigavam o corpo com o objetivo de elevar a mente, com o objetivo de trazer a mente, trazer o espírito, purificar o espírito através do castigo do corpo. Não é fazendo juízo de valor sobre se isso é certo ou errado, cada cultura e cada religião tem sua importância e tem seu valor cultural e histórico, principalmente, mas quando a gente vê Emmanuel falando que o corpo é templo sagrado do espírito, a gente começa a pensar um pouco mais, com mais cuidado, sobre a prática de maltratar o nosso corpo para elevar o nosso espírito. Será que o nosso espírito precisa disso mesmo? Será que é através da dor do nosso corpo que o espírito vai se elevar? Da dor que nós infligimos ao nosso corpo que ele vai se elevar? Raciocinando um pouco em cima disso, a gente percebe que não, que o nosso corpo é o nosso templo sagrado e que a gente tem que cuidar bem dele. E isso toca em muitos aspectos, tanto aspectos físicos quanto aspectos emocionais. Do ponto de vista físico, a gente às vezes esquece, a gente tem que ser sinceros com relação a isso. A gente esquece às vezes que cuidados com o corpo estão muito além do que só botar hidratante, só fazer skincare, só cuidar da pele. A gente também cuida do nosso corpo quando a gente cuida da nossa alimentação, quando a gente busca hábitos de vida saudável, quando a gente busca hábitos de exercício físico e que a gente busca tornar e manter o nosso corpo saudável e bem funcional. Afinal de contas, nosso corpo é nosso veículo para andar nessa terra. Sem esse veículo funcionar direito, a gente não consegue também funcionar direito aqui na Terra. A gente precisa do corpo físico para interagir com a matéria. O espírito precisa dessa vestimenta para andar com o seu caminhar evolutivo. A experiência do espírito na Terra, ela é muito diferente do plano espiritual. Porque aqui a gente tem matéria pesada, a gente é afetado pela gravidade, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem todo esse espectro grande de sensações, de sentidos, de experiências que vão muito além do que somente os 5 sentidos que a gente conhece, do que somente a experiência que a gente geralmente imagina que é estar encarnado no corpo físico. Isso é assunto para outros assuntos, para outros vídeos, mas a influência do nosso corpo físico na gente é muito grande, muito grande. E até do próprio corpo físico, dos processos fisiológicos do corpo físico na nossa mente. O corpo da gente influencia a gente de uma maneira que a gente às vezes não percebe e nem imagina. Então, cuidar desse corpo para que ele esteja o mais saudável possível é essencial. E quando eu falo o mais saudável possível, a gente tem que ter sempre em mente que os corpos físicos são diferentes
porque eles são veículos que refletem as necessidades de aprendizado e evolutivas de cada espírito. Então, dentro das necessidades e das possibilidades dos nossos corpos, é onde a gente precisa trabalhar para garantir que eles estejam funcionando e estejam bem cuidados dentro dessas necessidades também. E ainda nessa temática da diversidade dos corpos físicos, a gente precisa entender que o nosso corpo físico, ele é um reflexo. Ele é um reflexo tanto das necessidades, das cargas encarnatórias, das possibilidades que a gente tem de aprendizado antes de reencarnar, quanto dos hábitos e das ações que a gente toma enquanto encarnados. Então, eu vejo muito esse discurso dentro do movimento espírita e dentro de pessoas que estão comunicando o espiritismo, de colocar todos os efeitos, tudo que acontece nos nossos corpos, na conta da espiritualidade, na conta do espiritual, na conta de como foi a nossa vida antes da gente reencarnar, ou do que a gente fez, ou eventualmente do que a gente precisa aprender, e de como foi o nosso plano encarnatório antes de reencarnar para cá. Mas a gente tem que entender que, a partir do momento que a gente nasce, todos os dias a gente está vivendo com esse corpo. E a gente está tendo uma experiência com esse corpo. Experiência encarnatória com esse corpo. As decisões que a gente toma enquanto a gente está aqui na Terra também influenciam com esse corpo. Então, se eu não tomei boas decisões, se eu não tive bons hábitos alimentares, de exercício físico, hábitos de vida em geral, esses maus hábitos vão se refletir no meu corpo. É natural que isso aconteça. E isso não está mais na conta da espiritualidade, não está mais na conta do que eu fiz, ou do que eu fui, ou do que eu preciso aprender, ou enfim, do que aconteceu no meu passado. É a ação e responsabilidade do nosso eu do presente, do nosso eu de hoje em dia. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente, porque a gente não adianta a gente só colocar a responsabilidade do que acontece com o nosso corpo, ou das eventuais reflexos que a gente tem no nosso corpo físico e condições do nosso corpo físico no que aconteceu no passado. A gente é muito mais complexo que isso. A gente é um conjunto de muitos fatores que podem incluir, obviamente, cargas energéticas e planejamentos e organizações fluídicas do passado que foram definidas na espiritualidade, mas que também definem, mas que também são influenciadas pelo que a gente é hoje e pelo que a gente fez no nosso passado imediato, no nosso passado dessa própria reencarnação. E é pensando sobre essas consequências dos nossos hábitos, dos nossos bons e ruins e maus hábitos na saúde do nosso corpo físico, que a gente chega na importância, na reflexão sobre a importância do equilíbrio, a importância da gente manter os diversos equilíbrios da nossa vida, que são equilíbrios que refletem diversos aspectos da nossa vida. Quando a gente fala sobre equilíbrio e sobre saúde do corpo físico, imediatamente a gente se resume e se remete a consumo de substâncias como álcool, né, e etc. Mas não é só isso. Não é só... A gente tem muito esse discurso dentro do movimento espírita, existe muito esse discurso do combate aos excessos diversos na nossa vida. Isso é muito importante, mas não é só o excesso em bebidas alcoólicas, não é só o excesso em determinadas comidas que vai fazer mal para o nosso corpo físico. E é importante que a gente entenda isso. Parte do nosso autocuidado é prestar atenção em tudo que faz bem ou mal para o nosso corpo. E ter essa dosagem de equilíbrio que, olha, sinceramente, não é fácil de alcançar. A gente tem que ter muito isso em mente também. Pô, é possível a gente ter equilíbrio em tudo na nossa vida? Sim. Nem sempre a gente consegue. Às vezes você vai ali naquele restaurante, se empolga um pouquinho, eita, comi demais. Estou aqui com a minha barriga cheia. Aí no outro dia você acorda com azia, com má digestão. Ou então, às vezes você sai para aquela festa, se empolga demais, quando você percebe, já perdeu a conta, já passou da conta. No outro dia vem a ressaca, vem o seu corpo cobrando a conta dos excessos. A gente cuida do nosso corpo, mas o nosso corpo também cobra quando a gente não cuida dele. O corpo cobra, e ele fala alto às vezes, quando a gente excede na vivência das coisas da Terra.
Não só da Terra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, sobre como a linguagem do corpo fala de muita coisa também emocional, mas a gente está falando aqui sobre consumo, né? Sobre a vivência material e sobre o cuidado com o aspecto material do corpo. E buscar esse equilíbrio é muito importante. Dentro do Espiritismo você não vai encontrar ninguém proibindo você de fazer nada. Basicamente isso. Mas o papel do Espiritismo é informar, é trazer conhecimento e trazer informação para que você tenha ciência das consequências espirituais, né, da realidade do plano espiritual pela visão espírita, e que com base nesse conhecimento você tome suas próprias decisões. Tá, eu entendo que o meu corpo físico precisa ser bem cuidado. Então, com base nisso, o que é que eu vou fazer? Vou sair para um rodízio e comer, né? Comer o quanto eu quiser, o quanto eu puder, até mais do que eu puder, ou eu vou para um rodízio e, pô, eu tenho ciência de que o meu limite do meu corpo, de que o meu limite saudável do meu corpo é até aqui, eu vou comer até aqui. Me diverti igual, saí feliz, conversei com a galera, brinquei com todo mundo e tá tudo certo. Você tá dentro do equilíbrio. Isso é importante. Tá indo pra festa? Vou sair pra uma festa. Vou brincar com o pessoal, vou me divertir, se você gosta de consumir algum tipo de bebida alcoólica, fazendo isso com equilíbrio, fazendo isso com parcimônia e com responsabilidade, principalmente, é o importante. É o mais importante. Não tem nada dentro do Espiritismo que vai dizer para você que você não pode fazer isso. Mas é papel do Espiritismo trazer a informação sobre as consequências. E existem muitas consequências dos excessos, das diversas coisas que a vida material tem para nos oferecer. E é importante que a gente tenha ciência do quanto esses excessos vão prejudicar o nosso corpo, porque é responsabilidade, novamente, da gente cuidar do nosso veículo, da nossa nave que a gente está usando para navegar aqui na Terra. Porque aí é quando a gente entra no outro aspecto do cuidado com o corpo físico ainda. Quando a gente não cuida do nosso corpo, principalmente tendo conhecimento sobre os impactos os excessos que a gente tem, ou que os maus hábitos que a gente tem podem causar para o nosso corpo, quando a gente ainda assim não cuida desse corpo, aí é quando o negócio pega um pouquinho pro lado da gente. Não que exista um tribunal da espiritualidade que vai dizer, olha aí, tá vendo? Antes de desencarnar, você comeu demais, você comeu o que não podia e ainda assim você teve problemas, e aí por causa disso foi um contribuinte para você desencarnar e por causa disso você vai para um umbral. Não é assim que funciona. A gente tem relatos e aspectos nas obras espíritas que falam, de fato, sobre consequências ruins que os espíritos têm quando negligenciam seus próprios corpos. Um exemplo disso é o André Luiz. No livro Nosso Lar, André Luiz relata o processo, né, de chegada dele no plano espiritual depois da última encarnação, onde ele era médico, onde ele tinha conhecimento sobre os impactos que maus hábitos poderiam causar no corpo dele. E ele teve esses maus hábitos. E isso foi um grande contribuinte para o desencarne dele. Quando ele desencarna, ele vai para o umbral, né, ele passa um período, uma estadia no umbral, e todo o relato que ele menciona, quando a gente se desveste um pouco dessa mentalidade do pecado, da punição que a gente vai ter que ter sobre o pecado, que isso também é um assunto grande, amplo, que a gente pode falar em outras palestras, mas quando a gente se desveste um pouco disso e observa o que de fato levou André Luiz para estar ali naquele umbral por tanto tempo, e passar, né, por aquela experiência que ele passou, entre outros aspectos, porque a gente é muito mais complexo do que somente um aspecto da nossa vida, mas entre outros aspectos, está também a própria culpa que ele sentiu de ter desencarnado por meios e por conta, também por grande contribuinte dos maus hábitos que ele teve com o corpo físico dele. Não foi só isso, obviamente, mas entenderam que o mau cuidado com o corpo, principalmente sabendo quais os efeitos que aqueles hábitos podem causar, foi um grande contribuinte também para uma péssima experiência que ele teve na passagem para o umbral. Eu não estou aqui falando, em hipótese alguma, que existe uma relação direta entre maus cuidados com o corpo físico e passagens diretas pelo umbral.
O ponto aqui é que a nossa consciência é muito forte e que a gente, às vezes, pode se enganar, mas a nossa própria consciência, principalmente quando a gente tem conhecimento sobre as coisas, sobre as mecânicas do plano espiritual, enganar a nossa consciência é meio difícil. E a gente pode enganar todo mundo, pode mentir para todo mundo, mas mentir para a gente mesmo é muito difícil. Algumas pessoas até conseguem achar que estão mentindo para si mesmas, mas como é dito em muitos pontos das obras espíritas, a nossa consciência é é quem faz a conta, é quem faz a, a análise do que vai acontecer com a gente, do quais os aspectos do plano espiritual que a gente vai vivenciar. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da gente, a gente cuidar do nosso corpo, a gente cuidar desse veículo que a gente tem. Porque, apesar de que a estadia da gente no corpo é temporária, as consequências do mau uso dele acabam não sendo. Porque a gente não leva só, quando a gente desencarna, a gente leva também, a gente leva vibrações pesadas, a gente leva vibrações de culpa, a gente leva emanações que são oriundas dos nossos maus hábitos, podem também causar impactos negativos no perispírito. A gente tem referência sobre isso no livro Nosso Lar, que relata como o perispírito de André Luiz foi danificado pelos maus hábitos do corpo dele. A gente já identifica que existe uma ligação próxima entre o perispírito e o corpo. O perispírito é o intermediário que permite que nós, enquanto espíritos, interajamos com o nosso corpo. Então, faz sentido que ele seja impactado negativamente e positivamente pelos nossos hábitos. Negativamente com os maus hábitos e positivamente com os bons hábitos. Então, cuidar do nosso corpo é também cuidar do nosso perispírito. É também cuidar da gente mesmo, né? O autocuidado se estende até depois de quando você deixou esse corpo para que ele volte para a Terra e para que ele volte para o ciclo da vida do planeta. Parando de falar um pouco sobre o aspecto do autocuidado físico, a gente também tem outro aspecto do autocuidado, que é o autocuidado mental e emocional, que também tem reflexos no corpo físico, mas que principalmente esse tem reflexos na nossa própria caminhada evolutiva. Quando a gente cuida do nosso emocional, quando a gente se cuida emocionalmente, a gente se potencializa para o nosso próprio caminhar evolutivo. E Emmanuel fala sobre isso. Emmanuel traz para a gente, no capítulo do livro, a seguinte passagem. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos? Já jogou uma pergunta aí que é extremamente pesada, mas vamos continuar. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Agora, nessa parte, eu vou até arrumar aqui a careca, porque o negócio já pesa um pouco mais. A gente vai falar sobre a importância do autocuidado na saúde mental e na saúde emocional, que é isso que Emmanuel fala aqui. A nossa jornada evolutiva, o cuidado que a gente tem com a nossa reforma íntima, com o nosso crescimento enquanto espíritos, com as nossas próprias questões emocionais, morais, também é autocuidado. E essa parte é a mais difícil. Porque quando a gente cuida do corpo físico, a gente tem um reflexo instantâneo. O reflexo tá aqui, né? Tô aqui fazendo minha skincare, minha pele tá mais bonita. Tô melhorando minha alimentação, meu corpo vai ficar mais saudável. Massa, é um reflexo imediato. Só que aí quando a gente pensa em cuidados emocionais, é uma coisa de longa data. É uma coisa que eu começo hoje a dar passos na minha reforma íntima e o vespeiro vai avançando, quando você vê o negócio vai intensificando mais, aí será que eu estou mesmo conseguindo avançar com a minha reforma íntima? Não estou conseguindo. Tem hora que eu acho que evoluir emocionalmente, aí vem uma prova assim rápida, você, eita, deu errado. Então, assim, são aspectos que nesse vai e vem, nesse sobe e desce, a gente vai caminhando para frente. Não é dito no Espiritismo, nas obras espíritas, não existe retrocesso. Uma vez que a evolução toma frente, a evolução acontece, você não volta atrás. A evolução é um caminho de um único caminho. Às vezes você acha que evoluiu, né? A gente acha que evoluiu e de fato não evoluiu, mas aí é outro aspecto. O principal questionamento que eu quero trazer aqui é quais são os esforços que a gente está fazendo
para cuidar da nossa evolução moral, para exercer esse autocuidado. Quais são os cuidados que a gente está tendo com a nossa emoção, com o nosso emocional? Com como a gente lida com as questões emocionais que a gente é apresentado todos os dias. O mundo que a gente vive é um mundo de provas e expiações. Aqui o negócio é pesado. A gente está sempre passando por provações, está sempre passando por situações em que a gente é colocado à prova, em que a gente testa se a gente conseguiu evoluir, em que a gente é apresentado a oportunidades de aprendizado, que infelizmente nem são boas, nem sempre são boas. E a gente tem que seguir em frente, a gente tem que... Como é que a gente está lidando com isso? E eu vejo, infelizmente, acontecer muito, em geral, assim. Eu particularmente, já passei muito por isso, em ter dificuldades de lidar com as minhas emoções, de lidar com o meu emocional, de pensar e de analisar e de entender o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Porque hoje a gente tem conversas mais abertas sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sobre entender suas emoções, sobre entender seus pensamentos. Eu acho isso muito importante. Quando a gente olha para as redes sociais, a gente vê bastante perfil, bastante conversa, bastante falas sobre isso, sobre a importância da gente lidar com as nossas emoções, da gente entender o que acontece dentro da gente e com base nisso, evoluir. A evolução, o autoconhecimento é uma jornada longa. E é uma jornada que começa em entender a si mesmo. Porque a gente só consegue andar com a nossa evolução quando a gente entende onde a gente está. É daí que vem aquela sensação de, nossa, eu achei que eu tinha evoluído, eu não aprendi no centro espírita que eu preciso amar o próximo, por que eu não consegui fazer agora? Será que não é porque a gente ainda não sabe onde a gente está? Então, são jornadas muito importantes que a gente tem que ter e fazem parte do nosso autocuidado. Até porque existe uma relação muito próxima entre o emocional e o físico. Voltando para o começo, né, da conversa da gente, ao longo da história da humanidade, em alguns pontos, a gente se dissociou muito do corpo físico. A gente se dissociou muito da experiência material. O espírito é uma coisa, o corpo é outra, quando na verdade não é à toa que o espírito está encarnado no corpo. O espírito e o corpo estão juntos. Se interagem e se influenciam no processo de evolução. Um exemplo muito prático disso, muito simples da gente dar, são as condições psicossomáticas. Existe esse ditado, eu conheço esse ditado há muito tempo, quando a boca cala, o corpo fala. Então, isso é um ditado muito, muito, muito forte. E eu vejo muita verdade nisso, porque quando a gente não cuida da nossa jornada emocional e a gente não entende, não processa e não dá vazão às nossas emoções, novamente, dar vazão não significa você, né, sair explodindo para todo lado. Mas quando a gente não entende, quando a gente não aprende a processar nossas emoções da maneira correta, elas vão ser processadas pelo corpo físico, minha gente. E aí acontece aquilo de, olha só, nesse dia eu tive um aborrecimento, eu me estressei demais, mas eu não falei para ninguém, eu não lidei com isso. Lidar com isso não significa necessariamente você descontar em alguma coisa, enfim. Mas eu não aprendi a lidar com isso, a entender esse sentimento e a processar esse sentimento. Ao que acontece? No outro dia, eita, olha só, tem um hematoma aqui no meu braço, num lugar que eu nunca machuquei, é um hematoma que eu não sinto nada. Novamente, a gente não vamos ser, isso foi só um exemplo rápido, não vamos ser generalistas e achar que todo hematoma que aparece no corpo da gente é uma questão emocional mal resolvida, mas acontece. E processos psicossomáticos são diversos. São tão diversos que eu não conheço profundamente essa questão da medicina, mas são tão diversos que quando a gente fala psicossomático, a gente abre um leque gigantesco de possíveis condições do corpo físico, que são reflexos de questões emocionais. E é aqui que a gente deixa a pergunta: como é que a gente está lidando com isso? Como é que a gente está lidando com esse emocional? Como é que a gente está entendendo essas emoções? Como é que a gente pode entender e processar essas emoções de modo que elas sejam processadas, a gente lide com elas e elas vão embora. E a gente não deixa elas acumularem dentro da gente para que elas se tornem doença, porque elas vão se tornar doença. Se a gente não tiver esse autocuidado emocional,
ela vai impactar no nosso autocuidado do corpo físico, porque o corpo físico vai adoecer. O processo de autocuidado e de autoconhecimento também esbarra em um aspecto que, à primeira vista, pode parecer contraditório com o discurso muito comum dentro do espiritismo e muito comum dentro de religiões em geral, principalmente religiões derivadas do tronco judaico-cristão, que é o autocuidado também com a importância da gente saber estabelecer limites emocionais dentro da nossa vida. Eu falei de contradição porque é muito comum a gente construir essa narrativa de que a gente precisa se doar sempre, a gente precisa fazer de tudo pelas outras pessoas por causa do conceito de que fora da caridade não há salvação, por causa do conceito de que a gente precisa amar ao próximo como a si mesmo, por causa do conceito de que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Nada disso é mentira. Nada disso não faz sentido. Faz sim sentido. O Evangelho, ele é muito preciso quando ele traz esses ensinamentos para a gente. Mas existe também uma importância muito grande que está dentro, inclusive, do próprio amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente não se ama a ponto de se cuidar para evitar que as pessoas nos machuquem, como é que a gente vai amar o próximo? Existe esse ponto, existe essa fina linha entre o autocuidado, entre a importância de saber definir limites, porque as outras pessoas estão nas jornadas delas também. A jornada de evolução não é só da gente, a jornada de evolução é de todo mundo que está junto aqui nesse planeta. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que é importante a gente fazer caridade com o próximo, é importante a gente amar as pessoas ao nosso redor, a gente perdoar, a gente exercer o perdão, que é uma coisa importante para a gente mesmo, inclusive. Extremamente importante para a gente. Perdão é muito mais sobre a gente, é muito mais sobre como a gente vai lidar com os nossos próprios sentimentos, com a nossa própria mágoa, rancor, etc. Mas cuidar de si também é saber proteger a si mesmo. Saber onde a gente vai desenhar essa linha e dizer, não, daqui para dentro eu estou me protegendo. Eu estou cuidando do meu emocional. Eu estou cuidando da minha própria saúde emocional, física também. Daqui para dentro eu estou me protegendo. Essa linha, ela é muito pessoal. E essa linha é muito difícil de ser traçada. Existem muitos aspectos na nossa própria cultura que impedem a gente de subir essas barreiras e eu não diria nem barreiras, mas subir esses limites e de impor esses limites, de dizer, não, eu estou colocando um limite aqui nessa situação, nessa relação emocional, nessa relação amorosa, porque eu estou me autocuidando, eu estou me protegendo. É muito delicado falar isso, é muito delicado fazer isso, mas também é muito importante, porque se proteger também é se autocuidar. É cuidar do nosso emocional. E também é, quem sabe não, uma forma de caridade. Você está se protegendo, você está evitando que a outra pessoa também faça besteira na vida dela. Existem muitas nuances, existem muitos aspectos. E a gente não pode generalizar né? Em geral. A gente não pode generalizar em geral. É muito importante que a gente tenha em mente isso. A importância da gente estabelecer limites nas relações e como isso é um aspecto muito grande do nosso próprio autocuidado. A gente está chegando no final já e eu queria trazer para vocês uma última reflexão sobre um termo que eu achei muito interessante que Emmanuel utilizou na última parte do capítulo. E ele fala, movimenta-te no trabalho pelo zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. O termo micróbios intangíveis utilizado por Emmanuel, que eu achei primoroso. Vou passar a usar isso no meu dia a dia agora, daqui para frente. E eu acho que quando a gente pensa nesses micróbios, a gente pensa justamente nesses aspectos emocionais e psicológicos que vão se construindo na nossa vida e que a gente não percebe. E que são micróbios, são coisas que vão danificar o nosso emocional, o nosso psicológico, que vão gerar e que podem gerar consequências que a gente vai levar para as próximas vidas, por quem sabe quanto tempo. A gente está falando, quando a gente fala desses micróbios que atrapalham o nosso autocuidado, a gente está falando de maus hábitos, a gente está falando de maus sentimentos, da mágoa, do rancor, do orgulho, da vaidade. A gente está falando de todos esses aspectos negativos da nossa psique, do nosso emocional,
que são coisas que prendem a gente, que são coisas que atrapalham a nossa evolução. A mágoa, principalmente, é uma coisa que, assim, quando a gente começa a estudar sobre os relatos trazidos nas obras espíritas, a gente vê o quão danoso é o processo da mágoa, o processo do não perdão, e o quão importante é o perdão para a própria pessoa que perdoa, que você se descarrega daquela energia negativa, você se livra da mágoa. Falando assim é fácil, parece que você só aperta um botão na sua cabeça e desliga, né, a mágoa. Mas a gente sabe que é um processo longo, demorado e que requer muito autoconhecimento e muito autotrabalho emocional. Mas o que a gente quer trazer aqui com essa reflexão é que esses sentimentos danosos, essas emoções ruins, elas também pesam no nosso próprio corpo, tanto no processo psicossomático, quanto no nosso emocional, quanto no nosso próprio perispírito. São energias negativas e pesadas que a gente vai levar para o nosso futuro, para as nossas próximas encarnações, para a nossa vida na erraticidade. Então, esses micróbios invisíveis, eles são muito perigosos e são muito problemáticos para a gente. E essa fala de Emmanuel, quando ele diz para a gente trabalhar no zelo próprio, em que a gente vai se livrar desses micróbios ou vai evitar que eles se desenvolvam dentro da gente, é o resumo principal de toda essa fala que a gente teve aqui até agora. Cuidar do nosso corpo é uma jornada que começa a partir do momento que a gente tem ciência da nossa própria existência nessa Terra. E é uma jornada que é longa, dura até quando a gente, né, desencarna. Mas cuidar da nossa emocional, cuidar da nossa reforma íntima, esse autocuidado é muito mais longo. Eu espero que com essas palavras e essa reflexão a gente possa seguir dando mais atenção para o nosso autocuidado e estando pelo menos ciente da importância que é a gente cuidar do nosso emocional e do nosso corpo. Eu queria agradecer a oportunidade que o Salek me deu de estar aqui presente falando para vocês e a gente poder conversar um pouco mais sobre esse aspecto tão importante da nossa vida. E queria convidar a quem se sentir confortável, fechar os olhos novamente para que a gente possa fazer uma prece de relaxamento, uma prece de equilíbrio energético, para que a gente possa seguir com os nossos dias depois desse momento que a gente teve aqui. Deus eterno, força máxima do universo, muito obrigado por esse momento, muito obrigado à espiritualidade amiga que esteve aqui presente, na casa das pessoas que também estão fazendo parte desse momento, também estão assistindo esse vídeo, que também estão recebendo essa mensagem. Que a gente possa emanar boas energias para os nossos lares, para a nossa vizinhança, para todas as pessoas que estão aqui, que estão na nossa vizinhança, que estão perto de nós. Que a gente possa trazer boas energias e manter essas boas energias ao longo do nosso dia. E que essa mensagem que foi aqui trazida possa ser cultivada na nossa mente e que a gente possa levar e aplicar esse conhecimento às nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês que assistiram até agora. Que a gente possa continuar aprendendo muitas e muitas vezes. E que assim seja.